que é a última artista que a gente vai, acho eu, né, a última artista que a gente vai conseguir ter tempo de estudar esse semestre. E ela é uma artista, ela nasceu na Espanha, mas ela se criou em Minas Gerais. Ela nasceu em 75 e hoje ela fica uma parte da vida dela em São Paulo, outra parte da vida dela em Madrid. Ela é de uma geração de artistas mineiros muito interessante, que vários despontaram e tiveram suas obras reconhecidas, né? Eu lembro, por exemplo, a Cíntia Marcélio, é da mesma geração da Sara, o Thiago Rocha Pita, é da mesma geração da Sara, e são amigos, né? Dialogam, conversam. Deixa eu ver quem mais é da mesma geração deles. E a Sara trabalha com a Laís Mirra também é da mesma geração deles. A Laís é de 74, por exemplo. E eu acho que talvez seja a última geração de artistas brasileiros, geração de artistas contemporâneos, né, brasileiros, em que uma questão ligada à identidade não era marcado, não era preponderante, né? E isso não quer dizer que eles não dialoguem com a questão ambiental, com a questão indígena, com a questão afro-brasileira, mas dentro da consolidação do tipo de representação da qual eles partem, né? Esse não é um elemento central, né? Ou seja, não é um elemento que parte do qual o tipo de enunciado que eles fazem parta dele, né? Fala sobre, mas não parte dele, não faz parte da resolução da representação, como nós havíamos conversado antes. E talvez seja uma última geração de artistas brasileiros em que isso possa ser dito, né? E ao mesmo tempo, essas pessoas, né? A Laís, a Cíntia, o Matheus, a Sara, eles não têm uma escola, né? Mas eles têm um vínculo muito estreito entre eles, geracional e relacionado ao estado de Minas Gerais, né? A um determinado contexto, uma certa juventude belo-horizontina ou do interior, né? Então, não há uma escola, né? Não há uma proximidade em função disso, mas quer dizer, não há uma dinâmica conceitual em torno disso, né? Mas se percebe esse vínculo bastante estreito entre eles. Uma outra artista que também é desse contexto, mas acho que ela é um pouco mais velha que os outros, que é a Rivane Noshivanda, que é de 67. Os outros acho que são dos anos 70, 75. E, interessantemente, se vocês começarem a perceber e seguirem o trabalho deles, né? Vocês vão ver que eles são fortemente politizados, né, no trabalho. O Thiago, por exemplo, até bastante conceitualizado,
né? Tem uma pegada filosófica intensa no trabalho dele. E, e tem uma questão, né, de crítica política significativa a partir do trabalho, mas, digamos que essa politicidade, ela, e eu acho que isso é só uma característica, né, bom nem ruim, ela assumiu um tom anacrônico, né, no que diz respeito à politicidade, aos comentários de politicidade na arte contemporânea brasileira, justamente porque os elementos relacionados à política identitária não compõem a representação, né? Isso não quer dizer que não sejam artistas que tenham origem, que não tenham eventualmente origem indígena, ou que não tenham origem afro, que não militem, por exemplo, na causa LGBT, ou que tem uma identidade gay, por exemplo. Não quer dizer isso, né? Quer dizer que, pelo menos naquele momento histórico, a consolidação da representação da qual eles começavam a falar não era composta como tendo esse elemento como elemento, se não elemento central, pelo menos um elemento inultrapassável, né? E estava comentando com o pessoal, antes de começar, que acabou de abrir uma exposição Brasil pós-modernista, pós-modernismo, no CCBB, que tem algumas obras do Maxwell Alexandre e da Rosana Paulino, que seria legal que vocês pudessem ir ver e visitar. Só que vocês precisam registrar o dia que vocês vão na internet. E como tem uma limitação talvez seja caso, uma limitação de visitas, talvez seja o caso de vocês fazerem isso logo, registrarem um dia para vocês. E no Paço Imperial tem uma exposição, que é a exposição do prêmio do Pipa, do Maxwell Alexandre, que é uma exposição só para ele. Eu não sei se já começou. Deixa eu ver aqui. Maxwell Alexandre. Vai até dia 20 de novembro. Pelo visto já começou. De terça a sábado. As duas são exposições gratuitas. Começa dia 9 de setembro. Então, essa semana. Eu acho que podia ser interessante vocês visitarem, repetindo isso, porque eu acho que pode ser legal de ver os trabalhos para poder escrever, né? Por mais que a gente tenha feito o esforço de mostrar muita coisa, ver o trabalho é muito diferente de ver mediado, né? Pela internet. E aí, voltando para esses artistas que estão no contexto da Sara, é interessante perceber que eles resolvem a politicidade dele a politicidade, o lugar do qual eles enunciam, né? A maneira como eles resolvem a representação se dá em outros termos, né? Professor, você pode escrever aqui o nome dessas pessoas que você está falando agora? Posso. Vou escrever todos aqui do lado. Pode ser que eu tenha esquecido alguém dessa geração, depois eu lembro, né? Eu estava pensando aqui, né, tipo, escrever sobre o trabalho de outras pessoas sem ir numa exposição, assim, real, parece meio, sei lá, parece meio trapaça, sei lá, parece meio fácil. Meio trapaça mesmo. Mas vai ter que ser assim dessa vez. Se eu fosse do Rio, se eu estivesse morando, eu ia dar um jeito de ir e escrever sobre o que eu conseguisse ver, porque eu acho que é o que faz mais sentido. A Laís Nirra.
Vai ficar alguns mesezinhos, mas acho que não vai dar tempo por causa do trabalho que você tem que me entregar, né? Que é até dia 27, então vocês teriam que ver esse mês. Ó, o Matheus tem o irmão dele também é artista, chamado Tiago Rocha Pita. Mas acho que o Tiago, não sei se ele regula de idade, um pouco mais velho, não sei se isso que eu disse, né, essa relação um pouco simbiótica que há entre eles, que ela também seja verdadeira com relação ao Tiago. Acho que o Matheus é mais próximo delas. Pode falar sobre qualquer quantidade dos artistas listados? Como assim qualquer quantidade? Eu estou vendo aqui porque todos eles escrevem um nome meio diferente, né? A Cíntia, por exemplo, é com PH e 2 L's. Cíntia. Marcelo. E falta a Rivane. Rivane, claro que eu tenho que ver o sobrenome, como é que escreve aqui, que é Noistivanda. Difícil de escrever. Com certeza eu esqueci de alguém, mas depois eu trato. Que são artistas que regulam de idade, são todos de Minas Gerais, são todos ali meio de Belo Horizonte ou do interior, mas estudaram na FMG, e que adquiriram uma visibilidade significativa e, de alguma maneira, parece um pouco com o tipo de visibilidade que artistas de origem, artistas jovens, né, principalmente pintores, né, de origem afro, artistas negros, né, com uma identidade negra no Rio de Janeiro contemporâneo, tem surgido, né? Surgem com uma simbiose muito grande. Talvez o mais conhecido seja o Maxwell Alexandre, mas em torno da igreja, né, como vocês viram, tem uma série de artistas que estão muito próximos, né? Então não tem essa figura da escola como haveria num movimento moderno, né? Mas a amizade entre esses artistas, a relação entre eles é inevitável e é inultrapassável no que diz respeito ao sentido da obra deles. E comparando grupos diferentes, né, que nascem, artistas que têm um surgimento coletivo, interessantemente coletivo, você pode perceber já uma dinâmica geracional dentro da arte contemporânea, no que diz respeito à ideia de identidade, percebe? A maneira como a identidade é resolvida para que a representação possa dar início ao enunciado artístico, percebe? A obra, a dinâmica conceitual. Então, muito embora eles já sejam artistas que começam a lidar com artistas mais novos, né, e comecem a tematizar questões que não são, digamos assim, originárias na representação deles, principalmente esses que nós estamos vendo hoje de Minas Gerais, eles fazem um esforço significativo, evidentemente que não para refazer a representação da qual eles falam, mas para levar esse tipo de representação, que é um pouco mais conceitual, no sentido formal, em que a figura do artista ela é um pouco menos investida nas características históricas da qual o artista fala, né? Eles levam esse lugar para tratar de assuntos contemporâneos, né? E assuntos que se tornaram mobilizáveis a partir de uma pauta mais ligada à política da identidade. A Carolina perguntou se... Não, pode falar de um só, se você quiser, Carolina. Não precisa falar de todos, não. Pode escolher um que você tenha se identificado mais. Eu acho que até é melhor, né? Porque senão fica muito episódico. Mas se você quiser fazer uma narrativa um pouco mais sobrevoando, né? Falando sobre a característica comum de alguns artistas, acho que não veria mal algum. Mas acho que uma relação um pouco mais intensa com um pode ser mais interessante. E aí, mobilizando as leituras teóricas, se vocês conseguirem, for o caso,
para tratar do que vocês resolveram abordar. Mas aí, voltando para o nosso assunto, isso é interessante, porque de alguma maneira, você podia dizer o seguinte, de que com relação a uma primeira geração de artistas contemporâneos, e aí não falando dos nossos, né, falando da arte contemporânea nos anos 60, a identidade não é um problema, mas ao mesmo tempo ela é determinada, né? Porque não é um problema, o artista fala de um certo lugar ainda universal, como se fosse um artista moderno. A trajetória pessoal do artista, ela pode ter uma relevância para a demarcação de uma certa fetichização em torno do artista, mas não é constitutiva da obra, né? Como Picasso, como Modigliani, né? Não é constitutivo da obra. Sabe, é interessante saber que Picasso teve várias mulheres, é interessante saber que Picasso era espanhol e que ele gostava de ficar pelado. Mas não é constitutivo da obra de Picasso esses elementos, né? Evidentemente que um certo mercado de museus e tudo mais faz um certo fetiche em torno disso, né? Nem mesmo a Frida Kahlo, né, que é uma artista que tem uma dinâmica regional muito específica, né, nem mesmo nela a identidade é um elemento constitutivo da obra, né? Está lá, evidentemente, mas não é constitutivo da obra. Então, se pode dizer que não havia necessidade de resolver a representação antes de começar a falar, né? O que permitiria que um crítico como o Michael Fried pudesse chamar alguns momentos de teatral, né? Porque a representação está resolvida, e aí, uma vez que ela não está resolvida, o próprio trabalho se envolve e se esgota na representação. Pode ser que o trabalho assuma uma dinâmica de manipulação sobre com quem ele lida e se torne excessivamente teatral, né? Mas quando se pensa na identidade do artista moderno e do artista contemporâneo, por mais que ela não seja constitutiva da obra, se sabe mais ou menos quem eles são, né? Ou seja, são artistas brancos, homens, né? Então a identidade não é problemática, mas ela é claramente determinada, né? E mesmo quando são artistas por exemplo, o modernismo mexicano, em que você tem um elemento étnico significativo, mesmo assim, existe uma certa previsibilidade sobre quem faz arte, né? Qual é o agrupamento social, sociológico que faz arte, tá? Então, evidentemente que, nesse caso, os componentes sociológicos não entram dentro da definição da obra de arte. Ao mesmo tempo que nem tudo é arte, né? Demanda suporte, demanda forma, tudo isso que a gente conversou bastante sobre. Quando nós chegamos ao contemporâneo, o contemporâneo é capaz de desfazer a especificidade de certas formas, né? Ou seja, qualquer coisa pode ser arte. Mas as primeiras gerações de artistas contemporâneos, mesmo tematizando questões relacionadas às suas identidades, né? Existe ainda um certo elemento de previsibilidade nisso, percebe? De tal maneira que, muito embora não haja necessidade de resolver representação, muito embora haja necessidade de resolver representação, né, antes de começar a falar, é como se a representação fosse menos problemática, percebe? E isso faz com que o trabalho possa ter uma teatralidade
uma teatralidade insuficiente, uma teatralidade um pouco desastrada, né? Mas a identidade do artista não é um elemento constitutivo do que eles fazem, né? Então, o elemento ruidoso da identidade do artista, né, ruidoso no que diz respeito à politicidade social, não é um componente intrínseco à obra que eles fazem. Então, quando se pensa no Andy Warhol, quando se pensa no Beuys, quando se pensa no Marcel Duchamp, um pouco antes, percebam, eles resolvem a representação a ponto de realizarem uma espécie de círculo completo na teatralidade, né? Eles dominam o teatro como um todo, para poderem fazer obras em que o elemento, quando há um elemento minimal, esse elemento minimal ele é sóbrio, ele não é falta de domínio da teatralidade, né? Como nas acusações que o Michael Fried faz a parte da escultura minimalista nos Estados Unidos, né? Mas a identidade não é um componente intrínseco das obras, percebe? Então, o Beuys pode até mesmo tematizar a sua experiência enquanto piloto da Força Aérea Alemã e se acidentar durante um combate e ser salvo por índios e tematizar isso nos seus trabalhos, mas o ruído da identidade dele não faz parte constitutivo do trabalho dele, muito embora a experiência dele estivesse em questão, né? Ou seja, como ele é visto, isso é interessante, né? Como ele é visto não é um elemento constitutivo do trabalho dele, percebem? Ele consegue tematizar a experiência dele, até mesmo tensionando o modo como ele é visto, percebe? Isso não é problemático. Então, ele pode fazer com que qualquer objeto seja um objeto artístico, mas esses quaisquer objetos não trazem consigo, como elemento constitutivo, a identidade, ou seja, o tipo de interpelação que o mundo realiza com relação à identidade dele. Professor, eu fiquei pensando aqui. Pode falar, Mariana. Sim, eu entendo isso que você está falando, porque a identidade passou a ser uma questão, tipo, maior agora, não sei o quê, todo mundo fala identidade, todo mundo está preocupado com a identidade. Só que parece que, assim, essas pessoas que você cita, a identidade, tipo, como você disse, não tinha, sei lá, um ruído no trabalho, porque ser branco não trata como uma identidade. Entendeu? Tipo, não é como se não houvesse. Às vezes eu penso, tipo, questionando isso, sabe? Essa ausência de questionamento e tratar a identidade, mas é porque é uma identidade branca. Como se a identidade existisse, só que como é branca, é como se fosse neutro, sabe? É como se branco não fosse uma identidade. Você pode dizer que branco não é uma identidade interpelável. E no seguinte sentido, de que não existe ruído entre a identidade branca e a enunciação de uma obra de arte. E é o que faz também com que, nos anos 60 e anos 70, haja um sem número de artistas mulheres, ou mesmo artistas que não tivessem uma identidade branca, mas circunscritos num ambiente artístico branco, no qual não havia um ruído entre a enunciação da obra de arte e quem eles são. Percebem? Ou seja, eles poderiam fazer qualquer objeto se tornar um objeto artístico, mas nos objetos que eles faziam, não havia um elemento constitutivo de poderem ser, de que os criadores daqueles qualquer objetos pudessem ser interpelados por quem eles são. E nesse sentido, esses artistas que nós estamos vendo hoje, desse contexto mineiro, muito embora eles façam parte, digamos assim, de um mundo em que a interpelação comece a fazer sentido, né? Ou seja, esse elemento ruidoso começa a fazer sentido,
de tal maneira que a gente demande por ele, né, por esse elemento ruidoso, eles talvez seja uma das últimas gerações em que, muito embora muito politizados, muito embora tensionando o lugar do artista no mundo, muito embora tensionando a política, do ponto de vista histórico, o objeto que eles fazem não é interpelado a partir de quem eles são. Percebem? Por mais que possam ser mulheres, por mais que possam ser homossexuais, por mais que possam ser... Porque existe uma certa circunstância enunciativa da obra de arte que não está sendo interpelada ainda como um componente intrínseco do objeto. Um componente intrínseco do tipo de ruído que pode vir a estar no objeto. Deixa eu ver, arte supremacista branca é considerada arte? É terrível, mas o que vem à cabeça quando se fala o termo identidade branca é o pior dos casos mesmo, quando não é algo neutro, é algo destrutivo suprematista. Mas esse é o ponto. Quando a identidade não é um componente intrínseco da obra, isso não quer dizer que os artistas estão falando a partir de um lugar de privilégio, percebe? Só quer dizer que esse lugar de privilégio existe, né? E que não é tensionado na identidade da obra de arte. Então, evidentemente que se alguém fizer um objeto de arte contemporâneo dizendo que essa aqui é uma arte branca, feita para brancos, com um conceito branco, e nesse sentido vai ser uma arte racista. E essa arte vai ter um elemento que é bastante da nossa geração, de que vai ser constitutivo dela a identidade branca, percebem? Se isso for feito, vai ser uma arte monstruosa, né, no seu sentido, mas que vai ter um certo grau de coerência com os tipos de exigência que a obra de arte contemporânea passou a demandar. E que exigências são essas? Aqui a resolução da representação, percebe? Que esse círculo em torno do teatro, percebem? Que esse círculo em torno do que o teatro é capaz de oferecer precisa trazer consigo a identidade de quem anuncia, a identidade de quem encena. E não a identidade no sentido da segurança de quem fala para os outros. A identidade no sentido de quem é interpelado na sua identidade. Então, se houver uma arte supremacista, racista, do jeito que você caracterizou, Carolina, ela vai se colocar também numa posição de interpelação. Porque ela vai entrar num mundo onde as pessoas vão olhar para ela e vão dizer: alô, quem são vocês? Percebe? Quem vocês pensam que são para enunciar uma arte branca? Porque, no fim das contas, não faz sentido, do ponto de vista político, social, enunciar uma arte dessa natureza. Vai haver um ruído em torno da identidade, da interpelação da identidade, que vai ser constitutivo desses objetos, que podem ser quaisquer, e que serão uma merda, claro, né? Porque realmente é um lugar ridículo do qual se possa falar. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós estamos vivendo um momento relativamente, digamos assim, fresco, né? E que o conflito entre o Michael Fried e o Didi Oberman mostram muito bem, porque na concepção de Didi Oberman, quem é o artista não importa. E na concepção de arte dele, nunca vai importar, né? Na concepção do Michael Fried, quem é um artista não importa. Mas começa a importar a partir do momento em que manifesta uma teatralidade significativa para ele. E aí nós percebemos uma consequência. Porque nós queremos, né, é o que se faz hoje,
Uma arte que tenha um certo elemento universal, cosmológico, com os tons que o de Dilberman diz, segundo os quais não importa quem faz a obra de arte, importa que a obra de arte tenha uma imagem dialética interna a ela e nos coloque diante do todo, nos coloque no anacronismo, né? Nós queremos essa obra de arte, evidentemente, mas a obra de arte que nós fazemos, que por vezes tem esse pequeno efeito cosmológico, tem alguma imagem dialética, a obra de arte que nós fazemos, para que ela possa ter uma teatralidade que não seja pastiche, que não seja risível, que não seja pantomima, ela precisa resolver a identidade para começar a produzir os objetos. Percebe? Professor, mas é isso assim que eu tô pensando. Não sai da minha cabeça, eu preciso resolver essa questão. Tipo, tá. Arte contemporânea, então a questão do conceito dela agora é a identidade. Todo mundo tem que resolver a identidade, todo mundo acaba sem querer, às vezes, resolvendo a identidade. E parece que todas as pessoas negras que fazem arte contemporânea têm que, de alguma forma, ou sem querer, acabam identidade. Acabam indo por esse caminho. Mas, assim, o que as pessoas brancas da arte contemporânea, assim, que fazem bons trabalhos, tem que falar de identidade, então, também. É isso que eu tô falando, tipo, a identidade branca, agora. Porque antes quando a identidade não era uma questão, os brancos faziam todo tipo de arte, ninguém tava lá falando, aqui a questão da identidade branca, não no sentido supremacista branco, mas no sentido, tipo assim, os brancos existem, existe uma cultura branca, e eles são, tipo, assim como todo mundo, é uma raça, tem as suas coisas, as mulheres brancas, os homens brancos, as crianças brancas, as famílias brancas. E agora, tipo, as pessoas que fazem realmente boa arte contemporânea, se eu posso falar assim, e são brancos, e falam sobre a identidade, tipo, elas estão problematizando, então, a identidade, a falta da identidade, de tratar a branquitude como uma identidade, tipo, eu não sei, porque eu não conheço um artista assim. Eu sei que o branco fala de identidade agora. Minha primeira observação, isso comentário para mim é perfeito, mas a minha primeira observação é que tem um elemento tendencioso na sua caracterização dessa arte contemporânea dos últimos anos. Qual é o elemento tendencioso? Que o conceito precisa ser identitário. Não precisa. Mas para enunciar o conceito, é preciso resolver a identidade. Esse é o ponto. Mas se eu resolver a identidade, eu faço o conceito que eu quiser. Eu mobilizo o objeto e o conceito que eu quiser. Pode ser que as pessoas não se importem, não achem interessante. Mas qualquer coisa pode ser feita. E mesmo que eu não resolva a representação, os elementos formais da representação, mesmo que eu não resolva, eu faço o que eu quiser. O que vai acontecer é que um objeto é meio ridículo. É arte, mas é meio ridículo. O que acontece com as pessoas brancas nesse contexto? O processo de resolver a representação, os elementos constitutivos da representação, envolve entrar em contato com o fato de que, em sendo vistas como brancas, o trabalho delas, de certa maneira, não precisa resolver um ruído que outras pessoas precisam, percebe? Esse elemento, acho que os artistas contemporâneos começam a fazer coisas agora, nesse contexto em que existe uma virada política significativa em torno da identidade, em sendo brancos, eles precisam tematizar o fato de que o enunciado branco, de certa maneira, conta com uma facilidade, universalidade, que o enunciado com a representação negra, indígena, não conta, né? E esse é um elemento que precisa ser resolvido na sua representação. Inevitavelmente. Sob pena, né, de ser ridículo. Percebe? Como, por exemplo, um artista contemporâneo agora, branco, tematizando uma questão racial significativa, e ele não aborda, em nenhum momento na constituição da sua representação enunciativa, o fato de que ele é um branco tratando disso. Né?
vai ficar ridículo. É um pouco como não é a mesma coisa, tá? Mas digamos porque é meio ridículo, mas é um ridículo num contexto em que o ridículo está um pouco mais protegido. Mas, por exemplo, havia uma esposa de um político que fazia um trabalho igual um artista contemporâneo importante chamado Kreikenberg, que trabalha com questões da floresta, mora na floresta, trabalha com árvores mortas. E era uma socialite branca, fazendo trabalhos de um contexto em que o enunciado não tinha, na resolução da representação, um elemento constitutivo da obra de arte, mas essa obra de arte assumia uma importância significativa em função disso. Digamos que isso fosse feito agora, o Kreikenberg começasse a fazer isso agora, e essa artista começasse a fazer a mesma coisa agora, né? O que ia mudar no que diz respeito à qualidade da teatralidade de cada um deles, ao início da teatralidade de cada um deles, seria o fato de que o Kreikenberg tematiza o fato dele ser um judeu branco no Brasil que se miscui na floresta, com todas as contradições que disse que isso tem. E a outra não, é só uma socialite que manda trazer a madeira. Os dois são obras de arte, né? Digamos que ele tivesse começado a fazer hoje. Mas qual seria a diferença entre as duas obras de arte? O grau de consistência. Percebe? Mesmo que uma fosse esteticamente mais bem resolvida, a representação é tão mal resolvida que os elementos estéticos se esvaem. Não fazem sentido. Então, é a mesma coisa com relação a um artista branco que começa a produzir hoje, mas que não coloca em questão os privilégios da própria branquitude. Né? Não faz mais sentido. Que seria tão... E esse elemento seria tão risível quanto um artista que já tem o seu enunciado, ou seja, a sua representação resolvida, começar a recaracterizar a interpelação da identidade dele a partir do fato de que ele possui privilégios, depois de ter vivenciado os privilégios durante 30, 40 anos. Não faz mais sentido, né? Ele tentar reatualizar a historicidade da obra dele, uma vez que a obra dele pertence a um outro contexto histórico. Pode até fazê-lo, ninguém é proibido a nada, mas vai soar como uma tematização do próprio privilégio oportunista. Então, enquanto um artista jovem que começa a falar hoje e é branco, mesmo que ele não trate nada relacionado à identidade, ele precisa resolver esse elemento de interpelação como um elemento constitutivo do seu enunciado e um elemento constitutivo dos trabalhos que ele vai fazer. Fazer isso de maneira oportunista, que seria o caso de alguém que de outro tempo, mais velho, com mais de 40 anos, fazendo a mesma coisa, produziria uma teatralidade tão pantomímica quanto alguém que começa a falar do seu lugar de privilégio sem tematizá-lo. Percebe? Então, nesse sentido em que eu digo que a obra de arte contemporânea, e isso tem ficado cada vez mais intenso, ela precisa resolver a sua dramaturgia para começar a fazer objetos que envolvem a dramaturgia. Ela precisa resolver as condições do seu teatro para começar a fazer objetos que possuem um teatro. Né? Mas sem resolver esse teatro anterior, os objetos já trazem consigo um teatro pantomímico, meio ridículo, meio falsificação. Não é nem falsibilidade, é falsificado, é meio ridículo. E é isso que eu comecei a tratar quando eu comecei a falar da Sara e da sua geração. A geração dela é uma geração de artistas contemporâneos que precisa resolver a teatralidade para começar a falar, mas ainda não é um componente intrínseco da teatralidade deles a interpelação identitária. Percebe? E todos eles têm consciência disso e não tentam resolver esse componente fora do tempo. Porque, no fim das contas, não é o tempo deles. Se eles tentarem resolver isso no outro tempo, não dá mais. Né?
E o que eles podem fazer é assumir o fato de que, ao abordarem outras experiências novas, eles abordam com uma certa distância. Percebe? E isso faz com que haja uma teatralidade bastante consistente. Tem um trabalho da Sara que eu acompanhei, que é muito bom, que é numa capela lá em São Paulo, que é uma capela histórica cheia de furinhos, e ela faz um trabalho sobre as mulheres trans, que batiam ponto na rua onde ela morava. Né? Ela morava numa rua, na rua dela, de noite, tinha um ponto de prostituição de mulheres trans. E percebe? É interessante que a gente vai ver, talvez a gente veja. Não tem, esse trabalho não tem um vídeo, foi só uma instalação. Tem fotografias, mas não tem o vídeo. Ela não fez um vídeo sobre isso. E o elemento de representação é bem resolvido no sentido de que eu não sou uma mulher trans. Eu não sei o que é ser uma mulher trans. Eu não faço parte de uma geração em que interpelar a minha condição de branca com privilégios é constitutivo da minha obra, mas evidentemente que isso faz parte das preocupações, né? E essa relação de estranheza, né? Ou seja, falar de alguma coisa que não é meu, que não está próximo, e da qual eu posso falar porque estou numa certa situação de distanciamento, esse é o elemento de consistência da teatralidade dos objetos que ela oferece, da instalação que ela oferece. Percebe? Porque... Muita antropologia. Oi? Muita antropologia. Eu acho que pode dizer isso, pode dizer que para compreender o objeto de arte contemporâneo a partir de uma virada identitária, é necessária uma sensibilidade antropológica significativa. Porque é preciso uma sensibilidade antropológica para perceber que as questões de interpelação identitária mudam com o tempo e que, a partir do momento em que isso muda, você passa a pertencer a um mundo, você passa a estar no mundo que não é mais seu, percebe? Mas eu acho que totalmente. Eu acho que, assim, nossa, saudade das minhas aulas de antropologia, que já acabaram todas. Mas, nossa, eu lembro que nos últimos coisas assim de antropologia era sempre uma discussão. Porque a antropologia mudou e agora importa quem fala. Entendeu? De que lugar você fala, de quem você está falando. E quem fala e de onde você fala diz muito de como você está falando, do que você quer falar, entendeu? E quem tem direito de falar de tal coisa ou de tal outra coisa, assim, realmente, todo mundo tem direito de falar de qualquer coisa. Eu acho que, assim, é a mesma, fica muito na mesma, mas fica muito próximo, realmente, assim. Talvez, assim, como você fala, da consistência do trabalho, quem é o artista, do que o artista fala, tipo, esse trabalho dessa artista sobre mulheres trans, assim. Uhum. Talvez alguém vai falar, tipo, não, ela não tem direito de falar, ela não sabe, né, o que ela tá falando, o que essa mulher branca, cis, está falando sobre... É a mesma questão da antropologia, será que a gente tem direito? Não, e se ela tentar falar como se ela fosse, não tem problema nenhum. Mas o trabalho seria pantomímico. Percebe? Mas seria um problema, né? Eu acho que o legal é o que é justo é você falar quem você é e de onde você fala. Isso acho que torna o trabalho bom. Exatamente. E ela faz parte de uma geração de artistas em que o mundo deles mudou muito rapidamente, como o nosso mundo mudou muito rapidamente. Ou seja, eles são artistas jovens que não fazem mais parte desse mundo, curiosamente. Esse mundo ele é de questões relacionadas à interpelação identitária e eles não são interpeláveis identitariamente, né?
Não faz sentido interpelá-los identitariamente do ponto de vista histórico, né? E no fim das contas, o que mantém o trabalho deles consistente é a aceitação desse distanciamento, percebe? Porque, no fim das contas, os artistas que surgirem, brancos ou não brancos e brancos, que surgirem agora, todos eles são interpeláveis do ponto de vista identitário. E se fingir interpelável do ponto de vista identitário, não sendo, numa espécie de simulação na obra, pode ser feito. Mas é muito fácil de ser percebido como uma pantomima, como uma coisa teatralmente fraca, né? Então, isso faz também com que esses artistas que muito rapidamente perderam o mundo, perderam os elementos constitutivos do mundo, porque o mundo se alterou, para tratar de assuntos relacionados à política do mundo, nesse mundo atual, eles demandem uma sensibilidade muito significativa, porque rapidamente eles podem se tornar pantomímicos, né? O que faz com que, quando conseguem abordar, abordem também com um grau de clareza gigantesco, e que mais ou menos não ultrapassa as questões das identidades, mas as mostra meio que acontecendo, percebe? Estabelece um ponto, se não completamente exterior, com alguns elementos exteriores, né? E isso é muito interessante de ver acontecendo. E são artistas que conseguiram passar por esse desafio em que a constituição da arte se altera muito rápido, ou seja, são artistas jovens e que estão trabalhando, sei lá, há 20 anos, 15 anos, já sejam artistas anacrônicos, sabe? Isso é interessante, né? Porque já são artistas que partem de um ponto enunciativo do qual eles não podem escapar, que não é mais o mesmo dos artistas que começam a anunciar agora. E isso é interessante quando você fala de um artista negro que é mais velho, como, por exemplo, a Rosana Paulino. Porque, muito embora a Rosana Paulino seja uma geração ainda anterior do que esses artistas, né, ela é mais velha do que eles, ela sempre falou, e isso porque a arte dela é uma arte de uma mulher negra tematizando questões negras, ela sempre falou numa perspectiva que foi se tornando constitutiva do objeto de arte contemporânea muitos anos depois, que é uma perspectiva identitariamente interpelável. Ou seja, de que você precisa perguntar, rapidamente se pergunta, quem é você? No momento que ela começa a falar. Né? Claro que também se pode de uma maneira um pouco saudosista, né? Dizer que era bom quando a arte era universal, quando os artistas eram criadores, independentemente de quem eles eram, de onde eles vinham. Primeiro, isso nunca foi verdade, né? Segundo, isso não marca uma qualidade superior ou inferior ao trabalho. Só marca uma diferença circunstancial. Percebe? É uma diferença circunstancial. E quando a gente pensa no Michael Fried reclamando da teatralidade, é como se nós pudéssemos dizer que a arte minimalista, para ser compreendida, já precisa ser vista com essa preocupação antropológica nova. Que é qual? De que a interpelação da identidade é constitutiva dos objetos. E é isso que faz com que esse objeto possa ter, digamos assim, uma função sacerdotal, uma função mística, uma função, sem serem objetos místicos, sem serem objetos teatrais, né? Agora fez total sentido.
Acho que agora compreendi, assim, essa coisa do objeto agora, depois dessa... Assim, realmente, porque o fim, pelo menos espero que seja o fim da universalidade branca como a regra para tudo, isso é uma coisa maravilhosa. Eu acho que isso é realmente o que abre as portas, assim, agora para a arte que existe e para as pessoas que estão aparecendo agora. É o fim disso, né? A importância de quem fala, né? E a valorização do que está sendo falado por essas pessoas que antes não tinham oportunidade. Até podiam existir, mas não estavam, tipo, não se atentavam a essas pessoas, porque, né? Parecia que tudo era branco, tudo era universal, mas na verdade não era universal, era só branco. Isso não altera propriamente a qualidade da obra de arte contemporânea. Isso só acrescenta uma dificuldade da resolução da representação antes da enunciação do conceito, da produção do objeto. Percebe? É uma dificuldade complementar. Mas haver uma dificuldade complementar, e a dificuldade sendo essa, ela é completamente bem-vinda. Né? E, no fim das contas, existe um saudosismo de não ter que ter um trabalho, de não ter que ter uma dificuldade. Mas se isso se dá justamente por uma função de privilégio epistemológico sobre o mundo, não tem muito como se justificar isso, né? Porque, sim, pode chegar um momento que as pessoas vão ter, e isso vai ficando cada vez mais explícito, né? Elas vão pensar que era tão bom quando eu podia ir no museu e não interpelar, se não do ponto de vista da curiosidade, quem são esses artistas? Percebe? Porque para eu entender a minudência, o minimalismo teatral das obras, eu preciso inserir essas obras, quando isso acontece, e essas obras ficam consistentes, dentro da solução das condições teatrais da obra. Esse é o ponto. E as condições teatrais da obra não envolvem mais só contexto, material, envolve também a interpelação identitária do artista, ou do ator, se vocês quiserem, pensando num outro âmbito. Então, é alguma coisa que não se escapa mais. Isso na obra de arte contemporânea, mas quando você vai para o cinema contemporâneo, isso acontece da mesma maneira. E você pode ler o cinema contemporâneo, o melhor cinema contemporâneo, como uma obra de arte contemporânea. Quando você vê, por exemplo, um artista, um ator não trans fazendo papel de uma pessoa trans, quando que isso pode ser bom? Desde que essa interpelação esteja resolvida na teatralidade que precede o enunciado do objeto. Né? Se não, aparece só... parece pastiche, parece uma coisa meio oportunista. Pegar uma pessoa bonitinha, que tenha traços um pouco mais andrógenos, para fazer um papel em que eu não quero lidar com a dificuldade. Esse é o ponto. Então, nesse sentido, a obra de arte contemporânea ela trouxe uma dificuldade adicional, e essa dificuldade adicional tem consequências. Essa dificuldade adicional não tem consequências, me parece, para diminuir a qualidade dos objetos, a qualidade do que se faz, a qualidade da experiência. Né? Só traz uma dificuldade adicional. E que, no fim das contas, essa dificuldade adicional parece ter um componente útil do ponto de vista moral e político. Né? Porque, no fim das contas, a obra de arte fica um pouco menos alienada. Né? A obra de arte, como o lugar próprio da alienação, fica um pouco menos alienada. Né? Porque, se vocês repararem, não é porque o lugar da enunciação, a teatralidade que precede o enunciado conceitual, é resolvida, que não vai ter fetichismo da obra de arte. Percebe? Que não vai haver especulação, que não vai haver futilização. Percebe? Porque essa dificuldade não resolve os problemas do mundo. Né? Então, é bem provável que, da mesma maneira que a gente tem artistas com suas obras valendo alguma coisa esquisita, né? De tão valiosas,
que o mercado não faça a mesma coisa com artistas indígenas e artistas negros. Só que não é problemático. Só que também não é virtuoso. Né? Mas não faz diferença, na verdade. Né? Talvez faça diferença do ponto de vista dos movimentos identitários de dizer, pelo menos agora nós temos artistas milionários de uma maneira superfaturada. Não tem problema. Mas, do ponto de vista da obra de arte, isso não é problemático. Mas é problemático da obra de arte que tenha se resolvido as condições de teatralidade para que se possa observar a teatralidade do objeto, da coisa, da experiência, do que foi produzido. Vamos começar a ver os vídeos da Sara. E eu vou começar indo por... Eu anotei vários anos aqui, né, para ver se a gente vai cronologicamente. Mas tem um trabalho dela que eu queria ver primeiro, fora da cronologia, por causa da nossa discussão da aula anterior. Eu citei esse trabalho e acho que a gente podia começar por ele. Porque remete à conversa sobre o abstrato no contemporâneo. Lembra que a gente conversou um pouco sobre isso? Né? Porque qual é a garantia de teatralidade baixa numa arte insegura sobre a teatralidade, como a arte moderna, como aquela sobre a qual Michael Fried fala? Abstração. Né? Se existe uma insegurança sobre a teatralidade, o melhor é manter sem figuras reconhecíveis. Né? E mesmo assim, é possível fazer um uso meio cerimonial dos objetos, a ponto de que, mesmo ele sendo abstrato, como as caixas, os dados, né, eles assumam teatralidade. Né? Então, o abstrato não é garantia de não haver teatralidade, mas ele dificulta a teatralidade. Né? Porque a teatralidade, de certa maneira, ela encontra um terreno propício quando nós reconhecemos, né? Reconhecemos coisas que nós já vimos. Né? Pensando, por exemplo, numa arte contemporânea com elementos abstratos, em que o artista resolva na sua representação, isso pensando assim de maneira meio fantasiosa, né? Mas resolva no enunciado da sua representação uma identidade interpelável do ponto de vista afro-brasileiro. Né? Como é que seria? Isso é curioso. Né? Porque a arte abstrata moderna, muito embora ela seja feita por pessoas brancas quase sempre, né? Ela teria como condição do objeto a não interpelação do artista. Né? Ou seja, o artista está num lugar de uma universalidade. Então, e se um artista negro contemporâneo começasse a fazer obras abstratas de uma maneira assemelhada àquela que se fazia nos anos 60 e 70 nos Estados Unidos? Né? Como é que fica? Isso é curioso, né? Porque essas obras elas não são propícias à teatralidade, mas elas estão envolvidas num ambiente histórico que demanda a resolução da teatralidade antes de começar a enunciar. Né? Percebe? Qual seria o sentido, por exemplo, de um abstracionismo contemporâneo negro? Né? E seria curiosíssimo. Claro que eu estou inventando aqui. Eu acho que super tem o seu valor, assim. Eu acho que tem o seu valor, teria, não sei, com certeza tem alguém fazendo isso. Alguma pessoa, com certeza tem. Eu acho que também, assim, a raça diz tudo sobre uma pessoa, mas também diz nada. Tipo, é isso, tipo, é essa contradição que existe. Não dá para negar. Ser mulher diz tudo, mas também diz nada, não é isso que a gente está querendo dizer? Tipo, sim, sou mulher, e isso diz muito sobre como sou nessa sociedade, mas também diz nada sobre as minhas potencialidades, que pode ser tudo.
É isso, um arte negro. É uma outra maneira de dizer que é uma dificuldade, de que é uma dificuldade, mas não resolve, né? É uma dificuldade adicional, mas essa dificuldade ela não resolve o problema da arte, né? Então ela diz tudo, mas não diz nada. Porque diz tudo, porque pode vir a boicotar a teatralidade do objeto, mas também não diz nada, porque se eu resolvo e o objeto não quer dizer nada, não quer dizer nada e pronto, acabou, né? Essa é uma maneira é interessante e, digamos assim, artes com nível de disponibilidade teatral baixo, como a abstrata, nos colocaria mais diante desse tipo de paroxismo, né? Que é um exemplo ótimo, eu acho ótimo, que é o exemplo do Carlos Zillo. Vou escrever para vocês, que é com um Z. Carlos Zillo. Carlos Zillo é um artista que nos anos 60, durante a ditadura, só fazia arte conceitual política. Super pesada e política e crítica. E lá pelas tantas, ele virou um pintor abstrato, fazendo umas coisas meio budistas, sabe? Uns círculos meio budistas, umas telas que parecem uns koans, né? Mas uma vez que ele é o Carlos Zillo, que fez aqueles trabalhos políticos, ele se coloca interpelável do ponto de vista da sua identidade, pelo menos do ponto de vista contemporâneo. E esses trabalhos abstratos não são trabalhos abstratos que podem ser lidos na mesma chave de trabalhos abstratos que foram feitos antes. Tem um paroxismo ali, né? Em que quem ele é diz tudo, mas também não diz nada, para assumir a sua formulação. Porque diz tudo que alguém que tenha se dedicado a uma arte conceitual política tenha deixado a arte política conceitual para lá e começado a desenhar trabalhos abstratos. E fazer abstração, tendo esse contexto de resolução da representação, diz tudo, mas também não diz nada, porque no fim das contas eu tenho que olhar para a tela e ver se tem sentido, se não tem, né? Então eu não consigo me esquivar da politicidade do trabalho dele, mesmo quando é abstrato. Percebe? Muita gente que não gosta de trabalhar abstrato defende, principalmente falando disso da política, tipo, poxa, sabe, você podia estar protestando aqui claramente, descaradamente protestando, mas você está fazendo uma coisa abstrata. Mas eu acho que, tipo assim, a arte abstrata negra, se surgir isso desse jeito, falando desse jeito, eu não acho que vai ser um abstrato que não diz nada, um abstrato não político. Não vai poder existir isso, nunca vai poder existir. Eu não consigo enxergar, assim, eu gosto muito de arte abstrata, eu acho que ela não é neutra, não é porque abstrato é neutro, eu acho que são duas palavras diferentes. Eu acho que não, e o contexto da politicidade dela, que vai ser intenso, percebe? Faz parte do constitutivo do objeto. Então eu olho, eu não acho que os trabalhos do Zílio sejam trabalhos em que a autoria não importa ou que a autoria determina tudo. Mas eu consigo perceber que, pela natureza do contemporâneo, no momento em que esses trabalhos foram feitos, existe uma politicidade constitutiva desses trabalhos, mesmo que ele mesmo tenha tentado se esquivar disso. Percebe? Porque, no fim das contas, para o objeto começar a falar, um pouco isso que a gente tem falado e repetido várias vezes, para o objeto começar a falar, existem as condições do teatro do objeto que são constitutivas do objeto. Então não tem como fugir, né? Diz tudo, não diz nada. Então, não tem como a tela dele não ser política, mas não é porque a tela dele é política que isso matou o problema, né? Tem outras consequências, além da constituição política daquele trabalho. E que seria alguma coisa parecida com relação a uma arte negra carioca, em que a figura não está em questão, né? Que o endereçamento da representação não está em questão, né? Seria interessante perceber. Eu não conheço, mas
seria, do ponto de vista imaginativo, né? A gente criando dificuldade para os artistas resolverem, podia ser interessante. Deixa eu dividir com vocês a tela para vocês verem esse trabalho da Sara. Aqui. O título é A Direção é um Centro Vazio, Tudo que há é em torno, de 2015. Opa. Eu queria aumentar essa tela, calma aí. Quando eu aumento, vocês somem. Quando... Não vai ter jeito, vai ter que ser meio pequenininho, tá? Vamos lá. Estão vendo? Sim.
Legal, né? Como é que eu... Como é? É 2015. Primeiro vídeo que a gente... Era um lugar pequenininho, uma caixinha pequenininha. Eu imaginei, tipo, super parede. Falei, nossa, quanta terra eu preciso preencher esse lugar, eu pensei. Achei, tipo, toneladas. E ao mesmo tempo, para mim, agora que eu estou vendo esse vídeo, depois de eu ter lido o Michael Fried, né, a questão da objetividade, ao mesmo tempo, esse vídeo parece um pouco síntese da relação entre arte moderna e arte contemporânea de uma maneira completa, porque tem tudo ali. Primeiro, tem elementos artísticos mais variados, né, que acabam fazendo sentido num ambiente artístico em que a teatralidade é explorada, sem tanta insegurança, como a performance, por exemplo, né? Então tem um artista numa posição performática, usando uma túnica que aparece de repente, uma coisa meio enigmática de entrar na sala, depois sai pela porta, né? Então tem uma coisa teatral minimal que poderia ser entendida como excessivamente teatral, se nós não resolvêssemos a questão da teatralidade, né, antes dela começar. E depois tem os elementos relacionados à pintura abstrata, né, essa vedação à teatralidade. Então, é uma parede branca com vários cubos, né, um cubo dentro do outro, que é alguma coisa relacionada a uma espécie de inversão da história da abstração, que vai tentando evitar a perspectiva, né? Ou seja, se inventa a perspectiva, se usa muita perspectiva, muito cubo dentro do cubo, e depois começa a evitar a perspectiva, de tal maneira a lidar com o plano e a cor, né? E quando nós vamos para dentro da casinha, vou usar mais aquela caixinha do começo, né? Também tem uma espécie de revisão de trás para frente da pintura abstrata. Começa com umas gotinhas, um confetinho, umas coisinhas coloridas, uma festividade, só que num cubo branco, né? Numa tela branca, né? E aquilo vai deixando uma coisa meio cinza, né? Ou seja, esses elementos mais festivos vão desaparecendo, até começa a cair uma terra preta, muito preta, muito preta, só terra, e o que se tem é terra preta sobre fundo branco, né? Percebe? É como se, de trás para frente, realizasse o efeito da pintura abstrata como um todo, que começa com um quadrado preto sobre fundo branco e termina com pinturas abstratas, que são tinta sobre a tela, querendo evitar a teatralidade, né? Então, é meio que de trás para frente, porque começa com festividade, gotas e planaridade, e acaba com um quadrado preto no branco, né? E aí, quando você pensa assim, nossa, isso é o mundo inteiro, porque é uma caixinha, né? Ah, isso é o mundo inteiro. Não, a caixinha está dentro de uma caixona, né? Ou seja, você sai e a caixinha faz parte de uma sala, você pensa que é uma coisa gigantesca e que tem um peso dramático gigantesco. Não, é só uma caixinha com terra no meio de um espaço maior em que acontece uma cena, né? E qual é o sentido dessa cena? Aí você remete para o título do texto, do título do trabalho. Como é que é? O centro é um... Como é que é? O, o, o centro é um círculo... A direção é um centro vazio, tudo que há em torno, né? Eu fechei aqui. Eu não lembro, professor, não lembro, mas eu acho que é melhor pesquisar. Tudo que há...
Cadê para achar agora? Eu teria que reabrir, mas digamos que o ponto principal do título, que é o que eu lembro melhor agora, é tudo que há em torno. E isso também Eu parece... Pode falar, Maria Eduarda. Que é a direção é um centro vazio, tudo que há em torno. Ótimo, obrigado. A direção é um centro vazio, tudo que há em torno. Isso também diz bem sobre um certo estado da arte contemporânea e uma certa maneira de lidar com a história da arte. A gente olha para a história da arte e pensa assim, é isso, né? É o caso do Michael Fried lidando com a pintura abstrata e com a escultura que ele considera ainda abstrata, né? Dizer assim, essa é a arte, essa é a boa arte, isso aconteceu. É um pouco a gente agora dizendo o que é a arte. A arte nós tematizarmos a questão afro-brasileira, a nossa herança racial, a questão indígena, a Amazônia. Sempre tem a ideia da descoberta, né? Nós entendemos o que é a arte agora. E é isso que vai acontecer. Aí quando você vai para a coisa, né, para o que define a arte, você vai para o entorno, né? E no fim das contas, isso não é arte, isso é um momento, isso é uma coisa, isso é uma realização, é algo interessante, né? E, de certa maneira, é como se as conclusões que se tira lá do texto do Michael Fried, a partir desse vídeo, acho que isso fica bem interessante, é que, no fim das contas, mesmo quando nós não tematizávamos, nós não interpelávamos a identidade da autoria, né? Mesmo quando nós não interpelávamos a identidade da autoria, ela estava lá. Ela não é interpelável, mas ela está lá. Percebe? Mesmo quando nós julgávamos que o objeto tinha que ter uma teatralidade baixa, e para isso, elementos contextuais não são relevantes, os elementos contextuais estão lá. E a teatralidade é baixa justamente porque ela é madura, ela é consistente, ela é coesa. Ou seja, quando nós achávamos que a teatralidade não estava lá, ela estava lá. Percebe? Tudo que há em torno. Isso é muito, muito interessante. Então, pode falar, Mariana. Não, perfeito, assim, o nome ficou perfeito para tudo que foi falado hoje, tipo, a direção, eu tentei até anotar, mas eu acho que eu devo ter anotado errado. A direção é o centro vazio, o que há ao entorno, se é isso. Eu fiquei tipo, gente, é tudo que a gente tá falando, mas se eu fosse pensar, tipo, a direção, o centro vazio, então, seria o trabalho feito, e o entorno é o artista e tudo. Todo o resto é o que importa hoje. Eu não tinha pensado nisso, mas a gente pode ler assim, né? De que é uma bela síntese, né? De que o círculo vazio é o trabalho, né? E o entorno são as condições teatrais do trabalho, né? O ponto é de que hoje nós temos consciência de que é preciso resolver as condições teatrais do trabalho para que o trabalho tenha uma teatralidade não teatral, né? Para que o objeto, o círculo vazio, ele apareça com uma certa consistência, né? É o que o Freud dizia com relação ao teatro, que mesmo o teatro, para ser um bom teatro, não pode ser teatro, né? Então, é a mesma coisa com relação à arte visual também. Então, o trabalho é um círculo vazio, cuja consistência, que pode ser visto nele mesmo, né? Pode ter o efeito de autonomização, mas que tem a sua consciência teatral lidada a um entorno, né? Um entorno no qual ele se resolve teatralmente para poder ser, ou, como que é o de Dilberman, que é de maneira um pouco mais barroca, poder ser barroco livremente, ser imagem dialética surtada, que seja, ou minimal, né?
que a gente chegue lá e pense que está entrando em contato com aquele obelisco do 2001 Odisseia, né? Somos nós, os primatas, os símios, e entramos em contato com um objeto que nós não sabemos de onde vem, né? Até para isso é preciso resolver o entorno, nesse sentido, né? E quando nós achamos que, quando nós resolvemos o entorno, que é tudo, né? Nós entendemos o trabalho, nós entendemos que esse tudo não é nada, né? E quando nós lidamos com esse nada, nós vemos que esse nada é tudo, porque no fim das contas, o que importa, né? Importa o contexto, importa o CPF, importa o objeto, né? Essa relação entre o entorno e o centro, entre o tudo e o nada, eu acho que ela esclarece bem o tipo de clareza que a arte contemporânea é capaz de emprestar ao objeto artístico de maneira geral, né? Gente, vamos descansar, né? Acho que a gente já gastou muito a nossa noite. Você está gravando a aula, mas onde você está colocando a aula? Você está colocando em algum lugar? Eu coloco no YouTube. Ah, é um canal seu, com o seu nome? Vou te dar. Eu quero rever o final dessa aula de novo, que eu achei isso muito importante. Mas vai demorar ainda eu colocar ela, porque eu vou colocando aos poucos. Ah, tá, mas não deixa antes da data do final do trabalho. Tá bom. Tá. É bom que alguém me cobrando, eu me obrigo. Tá. Mas é estudos rumianos